eu não vejo o Lando Norris e Oscar Piastri podendo criar uma rivalidade tão grande, pelo menos não nesse ano. Eu acho que uma construção maior, como foi, por exemplo, Hamilton e Nico Rosberg, que começou como algo menor e foi crescendo, depois de 3 anos, era algo muito colossal, tá ligado? Eu acho que isso pode acontecer. McLaren admite temor por repetição de 2007, mas defende Piastri e Norris livres para disputar o título. O Zac Brown, para quem não viu, deu uma entrevista falando que ele é a favor da disputa, que isso é empolgante para o mundo da Fórmula 1, é empolgante dentro da McLaren também, mas ele sabe que isso vem com um preço. Sim. E o preço é o seguinte, ó lá. Ele diz o seguinte: é claro que reconhecemos que incidentes aconteceram e acontecerão novamente. O que importa é o quanto você está preparado para esses momentos e como você lida com eles. Acho que Montreal, o GP do Canadá, no caso, foi um exemplo brilhante de como todos lidaram bem com a situação. Para quem não lembra o que aconteceu em Montreal, o Lando Norris acabou tentando ultrapassar o Oscar Piastri ali no final da prova, bateu e abandonou a prova sozinho ali. Ele pegou grama, enfim, acabou batendo no muro, abandonou a prova, né? Ele tá dizendo aí que foi uma maneira brilhante de lidar, porque logo após a batida, o Lando Norris, ele abre o rádio e admite ter errado. Admite que passou do ponto, que não deveria ter feito aquilo, e enfim, faz um meia-culpa ali, e que por isso o Zac Brown tá lembrando desse momento com uma boa forma. Claro que, assim, é muito interessante o Zac Brown falar isso, mas ele tem que ter em mente também que nem sempre o piloto vai assumir a culpa, né? Exatamente. Às vezes, não necessariamente vai ter um culpado muito claro, como foi o caso do Lando Norris nessa oportunidade. E aí, meu amigo, Posso adicionar algo? aí vai ter que ter uma queda de braço. Você pode adicionar mais só um minuto. Porque a gente trouxe aqui os momentos em que eles quase se bateram na temporada. Foram 3. No GP da Hungria, que é essa foto aí que vocês estão vendo, que o Piastri também tenta ultrapassar o Lando no finalzinho da prova, acaba queimando o pneu ali, quase bate, mas não bate. No GP da Áustria, que acontece algo muito similar com o próprio Piastri também, que tenta ali dar uma mergulhada por dentro, acaba queimando seu pneu e quase leva o Lando Norris junto, mas também não aconteceu. E a única vez que de fato aconteceu, mas eles não se bateram entre si, o Lando Norris bateu sozinho, foi o GP de Montreal, que é exatamente essa cena aí. Adicione algo. Não, o que eu ia falar é que você falou que nem sempre o piloto vai assumir a responsabilidade. E a impressão que eu tenho, vendo como os dois pilotos estão se portando esse ano, é que se nesse incidente aí as posições fossem invertidas e o final fosse o mesmo, eu não acho que o Piastri assumiria a culpa, como o Lando Norris assumiu. Então, porque o Lando Norris, ele tá meio abatido, parece, né? Então, assim, parece que ele tá no modo mais defensivo de tentar ser mais humilde, assim. Isso. E não caçar muita confusão. Enquanto que o Piastri, eu acho que ele tá Querendo crescer. no outro estado, né? Ele tá querendo se colocar como o macho alfa ali da equipe, né? Mas eu acho que, tipo assim, pô, ele não consegue porque ele não tem resultado pra isso ainda. Sim. Porque a única maneira dele ser o macho alfa da equipe é ele dominando em pontuação, é ele ganhando as corridas, é ele... Tipo assim, ele faz isso, obviamente, mas não a ponto dele ser o... Exatamente. Tão superior assim. A diferença não é tão grande assim, é menos de 10 pontos. Então, não dá pra ele querer botar uma banca, sendo que ele não tem nem 10 pontos de vantagem, né? E pelo contrário, o Lando Norris teria mais moral pra botar uma banca porque ele tá lá há mais tempo, é mais experiente e tudo mais. Mas eu acho que a abordagem do Lando Norris, principalmente depois dos erros que ele cometeu, é de ir com calma, humildade e evitar atrito. Ok. Porque eu acho que ele percebeu que bafafá de imprensa, que essas coisas não fazem bem pra ele. Não, de fato é. E assim, finalmente ele percebeu isso, porque quantas vezes ele não teve que falar besteira na imprensa, repercutirem negativamente contra ele, ele ficar abalado com um comentário de rede social, pra ele finalmente perceber que fazia mal pra ele. Mas é um processo meio que natural também, né? O cara é jovem ali, ele tá meio que descobrindo o mundo da Fórmula 1 ali e como lidar com as coisas. Eu acho que é um processo natural. Que não só ele, é que talvez ele tenha sofrido mais que isso, mas eu acho que é meio que natural que as pessoas com esse passar dos anos aí, fiquem mais experiente, tenha esse entendimento aí que você falou. De fato. Mas tá aí, né? E isso também traz um outro detalhe, porque é o seguinte, o Zac Brown, quando ele diz essa questão de rivalidade dentro da McLaren,
obviamente existe um certo temor, principalmente quando ele é perguntado sobre isso, é porque deve existir um certo temor de coisas que já aconteceram na McLaren anteriormente, né? Porque a McLaren tem um grande histórico de rivalidades entre pilotos dentro da equipe, né? A gente tem aí, mais recentemente, Lewis Hamilton contra Fernando Alonso. Mais recentemente, 20 anos atrás, tá ligado? E É. ainda assim é o mais recente, Não, mas é porque é o Sim, mais recente é. mesmo. Mas mais recentemente é porque tá dentro desse século. Não, né? não, eu sei, eu só quis ressaltar de como a McLaren foi fracassada nos últimos 20 anos. Pois é, não, de fato. Em 2007, então, aconteceu essa rivalidade aí, que teve até chantagem por parte do Alonso, suborno pra Suborno não. mecânico. Incentivo Em dinheiro, né? Isso. Tá bom. Enfim, teve muita coisa. E claro, também, não tão recente assim, né? No final da década de 80, começo da década de 90, a gente teve ali Ayrton Senna contra Alan Prost, também dentro da McLaren, De né? fato. Depois disso, não teve muita rivalidade dentro da McLaren, né? É que também só Senna e Prost já vale por né? O desgaste Vale. de uns 10 anos aí de rivalidade. Não, mas aí também Hamilton e Alonso também, viu? Hamilton e Alonso também. Mas, enfim, de qualquer forma, Zac Brown não está preocupado com isso. Você acha que ele tá certo de não estar preocupado? Eu acho que ele tá certo, porque eu disse aqui, eu acho que é meio improvável que chegue. Eu não vou nem falar Senna e Prost, que eu acho que é até um outro patamar. Mas eu acho que por personalidade e até por Eu tenho um hot take sobre isso. Mas termina. intensidade, digamos assim, eu não vejo o Lando Norris e Oscar Piastri podendo criar uma rivalidade tão grande. Pelo menos não nesse ano. Eu acho que com uma construção maior, como foi, por exemplo, Hamilton e Nico Rosberg, que começou como algo menor e foi crescendo, depois de 3 anos, era algo muito colossal, tá ligado? Eu acho que isso pode acontecer. Mas pensando especificamente em 2025, não acho. Eu acho que pode até ter algum incidente aqui, um outro ali, mas eu acho que no geral eu disse aqui vai ser uma disputa meio amena, então nesse sentido eu acho que o Zac Brown está certo de não se preocupar, porque é difícil que algo daquele patamar se repita. Eu concordo, mas eu tenho um hot take sobre isso. Então vai, manda. Eu tenho um hot take sobre isso. Porque o meu hot take é de que... Deixa eu pensar como eu posso formular isso. É de que é o seguinte: a paz na McLaren, ela só existe enquanto os pilotos quiserem. Porque o Oscar Piastri e o Lando Norris são duas moscas mortas no sentido de arrumar confusão, apesar do Piastri estar mais propenso a fazer isso esse ano. Eles são meio que moscas mortas, eles não têm tanta personalidade quanto outros pilotos na história tiveram ao pilotar pela McLaren, né? Como a gente já falou aí de Alonso e Hamilton, de Prost e Senna, por exemplo, que eram parceiros e brigaram. Então, no final das contas, o Zac Brown tá feliz com a maneira como os pilotos lidam com isso, mas no final das contas, ele é refém dos seus pilotos. De fato. Né? Porque se os pilotos começarem a brigar, ele e a McLaren já demonstraram não ter pulso firme pra evitar essa briga ou pra botar panos quentes. Concordo. Não tem pulso firme. E assim, pô, é muito difícil controlar? Eu concordo que seja. Mas eu acho que na medida do possível, por exemplo, a Mercedes eu acho que conseguiu controlar bem a situação do Hamilton com o Rosberg. Na medida do possível. Evidente que é impossível você evitar qualquer tipo de acidente. Vai ter. É impossível você evitar que o clima fique pesado. Vai ficar. Mas eu acho que deu pra dar uma controlada ali. Né? Naquela época ali, acho que o Toto Wolff conseguiu controlar. Eu não acho que a McLaren vai conseguir. A McLaren em 2024 não conseguiu nem fazer uma estratégia de priorização pro Lando Norris sem virar um grande escarcéu. Sendo que o Lando Norris tinha 100 pontos na frente do Piastri na temporada de 2024 e era o único piloto que tinha chance de título, não de construtores, mas título de pilotos, né? Dentro da equipe. Então, assim, se eles não tiveram capacidade de fazer aquilo, eles também não teriam capacidade de cuidar da rivalidade interna se ela acontecesse em 2025. Posso dar um hot take em cima do seu hot take? Olhe pra câmera, seja extremamente clickbaiter e lembre-se de fazer os cortes depois. É que eu não sei como que eu vou falar isso, mas você falou que você acha que a paz da McLaren só dura enquanto os pilotos quiserem, e eu concordo com você, mas eu vou além. Eu acho que a paz da McLaren só dura enquanto o Oscar Piastri estiver à frente do Lando Norris. Acho que a partir do momento, ou caso ocorra esse momento em que o Lando Norris assuma a liderança do campeonato e tem uma margem, eu acho que o Piastri já deu algumas amostras, inclusive esse ano, que ele tá disposto a colocar mais as garras pra fora e fazer um jogo mais duro, que o Lando Norris, pelo menos até o momento, não se mostrou disposto. É isso que você falou. O Lando Norris,
ultimamente, ele tem se comportado meio que na defensiva, ele tenta evitar conflito, ele tenta meio que amenizar sempre, ele assume a culpa quando ele acha que ele foi culpado, e aí o assunto morre tão cedo. Eu acho que caso o Oscar Piastri esteja atrás em algum momento e ocorra algum tipo de possibilidade de briga ou de acidente, eu não acho que ele vai ter uma postura tão de panos quentes como o Lando Norris tem. Eu acho que a partir do momento, caso ocorra, que o Oscar fique atrás do Lando, eu acho que a tendência é que a paz na McLaren acabe. Entendi. Não, faz todo sentido. Faz todo sentido. É o que eu falei. O Piastri realmente ele tem cara de que tá mais propenso a querer arrumar essa confusão. A dar esse passo. Né? Enquanto que o Lando Norris não parece tão propenso assim. Mas eu acho que é mais por aí. Eu acho que o Lando Norris tomou um banho de humildade no começo do ano. Tomou, mano. Vestiu, a gente falou do pânico, vestiu as sandálias da humildade. Vestiu as sandálias da humildade, porque ele começa a temporada sendo muito cotado como favorito, ele ganha a primeira corrida, ele fica na frente, acho que na segunda corrida, enfim, não lembro agora. Ele perde, já que é a China. É a China, né? Mas sei lá, enfim. Mas ele abre uma certa vantagem ali, frente ao Oscar Piastri, e ali todo mundo já... Não, ninguém dava como fava contado o campeonato, mas era um negócio meio tipo, tá, agora o Lando vai fazer o que ele deveria ter feito no passado, que é ser mais consistente e tudo mais. E aí ele começa a cometer erros, começa a vacilar, deixa o Piastri tomar a frente, deixa o Piastri aumentar a pontuação sobre ele. Em alguns momentos ele teve muito próximo de perder a mão do campeonato. Passou de 30, eu acho que em um certo momento. Então, exatamente. E aí eu acho que a partir de toda essa história, aí o Lando começa a falar, tipo, começa a pensar, tipo, opa, não, peraí, eu preciso reagir, eu preciso botar a cabeça no lugar, eu preciso com calma e botar o pé no chão, coisa que eu acho que ele não tava. E aí, assim, a partir do GP da Áustria, eu acho que ele começa a fazer isso. Uhum. Aí vem o GP da Áustria, ele ganha 2 seguidas pela primeira vez na vida dele, né? GP da Áustria, GP de Silverstone, né? Principalmente. Tanto que, assim, o GP da Áustria ele nem comemora. É um negócio bem blasé, assim. É tipo, que bom, gente, obrigado, vamos pra próxima. Exatamente. Porque na cabeça dele, ele sabia que ele precisava dar uma resposta. Uhum. E se ele desse uma resposta, não era... Ele não ia merecer confete. Ele ia merecer só um não fez mais que sua obrigação. Exatamente, Aí depois do GP de Silverstone ele comemorou, ficou feliz pra caramba, era um GP que ele queria muito ganhar em casa e tudo mais. Mas antes de mais nada, ele tomou um banho de humildade. Perfeitamente, concordo. Né? Deixa eu ler mensagens aqui de vocês. O que vocês acham sobre isso, hein? Ó, o Davi Lacerre falando aqui, o Piastri tá certo. Se fizer isso, admitir alguns erros pode ser visto como sinal de fraqueza. Não, quando eu falo que ele é o mais propenso a levar essa briga pelo um passo adiante, eu nem acho que é um defeito. Eu acho que o cara, tipo, tá certo. Se ele acha que ele tem que fazer isso, que essa é a única maneira dele ser campeão, o Nico Rosberg teve essa abordagem. E ele percebeu que na maciota não ia dar. Então ele teve que levar a disputa pra um outro patamar que ele conseguiu ganhar. Então eu acho que caso ele faça isso, eu não acho que é um grande defeito, não. Eu acho que faz parte da briga. Enfim, eu também acho. Eu até prefiro que ele faça isso, na verdade. Everton falando aqui, o pretexto do Norris de querer ser o campeão limpo, entre aspas, reafirma mais ainda esse ponto de vista. Teve isso, né? Ele deu entrevista recentemente, não tão recentemente, mas eu não lembro. É verdade. Falando que ele queria ser um campeão limpo e que ele achava que era possível ser um campeão limpo e que era o jeito que ele sabia fazer as coisas e que se não fosse daquele jeito não valeria a pena. De nenhum jeito, né? E era uma indireta também pro Verstappen, Era. Né? Que acabou batendo com ele também em alguns momentos, acabou fazendo manobras questionáveis ali em alguns momentos na disputa com ele. Mas tipo assim, é o que a gente fala, dá pra ser campeão limpo? Dá. Mas nem sempre mas é o caminho mais fácil. Mas é mais difícil, exatamente. É mais difícil. Só que assim, ele tá com a faca e queijo na mão, né? Porque se tem um contexto em que você pode ser campeão limpo, é no contexto que ele e o Piastri estão agora. Sim. Que é que você tem um companheiro de equipe que é minimamente leal e que vocês estão disputando o título dentro da equipe, sem ter uma pessoa de fora. Uhum. Porque geralmente pilotos de equipes diferentes têm um prendimento menor em se bater, né? Exatamente. Enfim. A Bruna Salvador falando aqui, a real é que o Lando é muito traumatizado com hate. Ele sentiu isso em uma leve disputa com o Verstappen. Imagina com um companheiro de equipe, ele não ia aguentar. Uhum. Ele tem um leve trauma com hate. Ele tem, de fato. Enfim, mas tá aí. Mas, Lando, é só se fechar os olhos. Tá lendo umas mensagens. Parafraseando o Tyler, the Creator, Tyler, the Creator, tipo, não existe cyberbullying, né? Porque é só se fechar o olho. Tá na frente do computador. Enfim. Mas comenta aí, eu quero saber as opiniões de vocês aí sobre Lando Norris. E sobre Oscar Piastri também, claro.